aula de Direito Constitucional, voltada principalmente àquele grupo de candidatos que por um motivo ou outro não tem acesso a um cursinho. E aqueles que têm, logicamente, um aprofundamento que o leva à aprovação no mais diversificado nível de concurso. Aqui no quadro colocamos um termo em latim, aequo Deus, que quer dizer oportunidades iguais. Motivo justamente voltado a esse público, que nem sempre tem condições de estar no preparatório. Indo direto ao assunto, vamos falar do direito constitucional, a parte introdutória. Lembrando a todos que há uma diferença entre direito e Constituição. Constituição, assim como o Código, é um conjunto de normas e regras de leis sancionadas e separadas em um livro, o que a gente chama de colocado de plano. No entanto, aqui a gente está falando no sentido lato, sentido aberto, sentido geral, que é o direito, a ciência em si. A Constituição é a carta magna, a mais importante de uma nação, de um Estado, vamos chamar assim. Motivo, dela deriva todas as outras leis, que não podem, para com ela, entrar em choque e de encontro, tem que ir ao encontro, ou seja, tem que estar de acordo. Caso contrário, sofrerá um ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, ou qualquer outro meio jurídico ligado à Suprema Corte, voltada à anulação dessa norma. A natureza do direito constitucional. Nós temos uma divisão clássica entre direito público e direito privado. Isso, inclusive, nas universidades, academia de direito, ou seja, quando a gente está no curso de graduação, a gente é voltado normalmente ao direito público aqui no Brasil. O direito público na área constitucional, a gente poderia falar, por exemplo, do direito constitucional em si, o direito penal, os direitos processuais. Já no direito civil, a gente tem o direito privado. Por quê? Porque na área civil, e você não confunda também com cível, cível é tudo aquilo que não é penal. Civil, a gente está falando do Código Civil em particular de 2003, ele é voltado ao encontro de interesses entre particulares, onde o Estado funciona como mediador. No entanto, esses particulares podem sim abdicar desse direito, por isso que é chamado de direito privado. As fontes do direito constitucional. Aqui separamos 4, as principais. E a principal delas é a lei, a chamada lex. Inclusive a Constituição é chamada de lex Mitchell, lei maior, lei melhor. Então a lei é uma fonte principal. A parte de doutrina. O que é doutrina? Doutrina é o conjunto de pensamento daqueles que estudam, os estudiosos, não é? Então temos vários estudiosos aí, sem citar nomes por enquanto, que formularizam essa doutrina, que em tribunais, em especial na Corte Excelsa, que é o STF, temos justamente o pensamento desses doutrinadores fundamentando decisão de juízes e ministros. Jurisprudência, conjunto de normas reiteradas, decisões reiteradas de tribunais, normalmente tribunais superiores. Sabemos que no Brasil os tribunais superiores são 4. Temos o Supremo, que é o STF, os 4 superiores, que nós temos aí o STJ, o próprio TSE, TRT e TSM. Esses tribunais superiores, quando decidem de maneira comum, de maneira uniforme, formam o que nós chamamos de jurisprudência, o que pode abrir direito a terceiros. É importante lembrar que algumas pessoas no Brasil, até professores, confundem, achando que o STF decidiu tal coisa, é lei, negativo. O STF pertence ao judiciário. Quem cria as leis são o legislativo. Então o STF tomou uma decisão, vamos dizer que o STF diga que este copo é verde. Tudo bem, não quer dizer que um juiz de primeira instância é obrigado a seguir a decisão do STF. O juiz tem pleno arbítrio de dizer que é verde, azul, amarelo, rosa, não interessa. E aí quem achar ruim, socorre-se ao STF e lá o STF toma sua decisão que vai sim modificar as decisões contrárias. Mas não digam, não pensem que o STF ou qualquer tribunal legisla no sentido lato. Pelo contrário, eles apenas decidem. E aí é o que a gente chama de jurisprudência. Costumes. Quando falo em costumes, lembra principalmente algumas coisas um pouco pífias. No entanto, de uma certa relevância para o entendimento. Vamos dar um exemplo. É conhecido no mundo todo que às 5 da tarde no Reino Unido,
aqueles que lá moram, aqueles que de lá são, têm um costume do chazinho das 5. Então, o que é que tem a ver isso com a nossa aula, com a lei em si? Já que é um costume e é uma coisa generalizada, as leis que lá existem ligadas a trabalho ou outras coisas respeitam essa opinião popular. Então, os costumes fazem com que as opiniões se transformem em lei. Por isso que dizemos que o costume também é uma fonte. Agora, só pegando um gancho, não vamos confundir nunca costume com hábito. Costume é aquilo que leva a uma ascensão, em particular espiritual. Hábito é uma reiterada ação. Ninguém pode dizer, fulano tem o costume de roubar. Roubar não é algo que eleve o espírito. Tem o hábito. Costume, não. Forma de Estado. Estado federado, Estado confederado e Estado unitário. Brasil, federação. Nós temos 5.600 aproximadamente municípios, dividido em 26 estados e um distrito federal. E aí vai um detalhe, não confunda Distrito Federal com capital do Brasil. Capital do Brasil não é o Distrito Federal. Capital do Brasil é Brasília, que fica dentro de um cinturão chamado Distrito Federal. Esses 26 mais 1 estados têm a sua autonomia para tomar decisões locais, já que nós temos as decisões provindas da União, que aí diferencia. No entanto, quando nós temos um Estado unitário, como por exemplo a Itália, a Suíça, o Paraguai, eles não têm essa subdivisão. Uma norma vinda de cima vale para todos de forma igual, nada mais do que isso. E um exemplo de Estado confederado dos Estados Unidos da América. Por que confederado? Nesse ato de confederação, os Estados Unidos da América, com seus 54 estados confederados, eles têm uma autonomia soberana de se dividirem, de se separarem. Eles podem sim se separarem, saindo daquela união chamada Estados Unidos. Já no Brasil, Estado do Ceará, Pernambuco, Bahia, Acre, não pode se separar, porque nós temos no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, o que chamamos de cláusulas pétreas. Dentre elas, a forma de Estado, que é indissolúvel, não pode sequer ser cogitado a ideia de se separar, se desmembrar de forma alguma. Esta é a chamada federação. Forma de governo, nós temos o governo republicano e o governo monárquico. O Brasil já foi monarquia, lógico, principalmente em 1822. Atualmente o Brasil é uma república. Nome do nosso país, República Federativa do Brasil. República, forma de governo. Federação, forma de Estado. E Brasil, uma analogia ao pau-brasil, que foi uma homenagem feita depois do nome Terra da Vera Cruz. Por aí vai. Já a parte monárquica nós sabemos, né? Governado por um rei, que na realidade ele é muito representativo. Mais à frente vamos saber por quê, daqui a pouco. Sistema de governo, presidencialista e parlamentarista. Presidencialista é o nosso caso. Temos um homem ou uma mulher que, quando eleito, vai governar por um período de 4 anos, que se reeleito apenas uma vez consecutivamente, podendo ser outras alternadamente. Nesse presidencialismo, o presidente ele tem uma coisa chamada responsabilidade por seus atos. Ele é chefe de governo, quando ele está à frente da unidade federativa, ele é chefe de Estado, quando representa nosso país, por exemplo, perante a ONU, a Unicef, ou qualquer união ou congregação vinda com outros países. Já no parlamento, como temos no Reino Unido, tudo transcorre através do premier, ou seja, o primeiro-ministro. Aí sim, parlamentarismo. Seria mais ou menos aqui, se nós tivéssemos, por exemplo, o Senado Federal comandando as decisões finais. Aqui não é assim porque o sistema não é parlamentar, e sim presidencialista. Agora é interessante lembrar que o presidente ele tem uma coisa que o rei não tem. O presidente tem responsabilidade. E os monarcas são irresponsáveis. O que quer dizer isso? Se um monarca fizer uma tolice grande,
ele não perde o seu poder, porque é vitalício, a vida toda. Já o presidente, como responde por seus atos, aí não. Se ele fizer uma tolice grande, ele pode sim sofrer um processo chamado processo de impeachment, que ficou muito conhecido no Brasil em 91, com o que houve com Fernando Collor de Mello. Classificação da nossa Constituição e das constituições como um todo. Lembrando que o que eu vou ler aqui é de uma amplitude maior. Nem todos pertencem à nossa Constituição, no entanto, alguns pontos serão marcados. Constituição formal. O que é essa Constituição formal? Ela tem que estar escrita no papel. É o que nós chamamos aqui de plano. Ela está de plano, ela está consagrada em um papel. É o nosso caso. Constituição material. A grande diferença para muitos doutrinadores a respeito da formalidade e da materialidade é porque nessa materialidade, aquilo que está no papel tem que ser colocado em prática. E aí, para nós, é o essencial, essa materialidade. Escrita, não? Escrita, por quê? Porque se você quer saber o que é que reza a Constituição brasileira, o que é constitucional e inconstitucional, você lê no papel, está lá escrita. Já, por exemplo, no Reino Unido tem uma não escrita. Não quer dizer que não tem nada escrito. Tem sim. O problema, ou até mesmo, pode até ser a vantagem, é que algumas coisas provêm do chamado costume. Aquele costume que eles têm também vale por lei. Não está o quê? Escrito, mas tem sim a sua relevância e o seu reconhecimento. Dogmática. Dogmática é em cima de preceitos, preceitos do momento. Coisas que levarem em consideração para a formalização daquela Constituição. Vamos dar um exemplo. O Brasil, quando saiu em 84 para 85 do regime militar, ele veio com vários conceitos que traduziram dogmas. E esses dogmas foram colocados em prática para que em 5 de outubro de 1988 a nossa sétima e atual Constituição fosse promulgada. Histórica. Histórica vem se arrastando pelo tempo, não é o caso da nossa, fica bem claro. Histórica foi feita numa história longa do tempo. Muita gente não concorda muito, mas o certo é que vem um pouco também dos costumes. Outorgada e promulgada, importantíssimo. Outorgada, autoritarismo. Vamos dar um exemplo. A Constituição de 1967, no auge do regime militar, nós tivemos a Constituição outorgada. Lembrando que em 1969 para 1970 foi outorgado o AI-5, ato institucional, número 5, dado pelos militares, dando poderes amplos. Devido o AI-5 ter mais de 200 artigos, muita gente até hoje pensa que ali foi a nossa sétima Constituição, a gente tendo 8 atualmente, mas não é verdade. O AI-5 não teve nada de Constituição. Foi apenas um conjunto de normas dadas pelos militares para um governo sem limites. Então, aquela Constituição que não tem de forma alguma a participação do povo, porque ela é imposta, é uma Constituição outorgada. Já a nossa não. A nossa ela é promulgada, participação popular. É importante lembrar que a nossa democracia, a democracia brasileira, não é democracia direta. Olha nos concursos aí. Se cair, a democracia brasileira ela é direta. Errado. A nossa democracia ela é indireta. Por que ela é indireta? Nós elegemos representantes e esses representantes vão criar leis segundo supostamente nossos anseios. Então ela não é direta, ela é representativa, então ela é indireta. Cesarista. Cesarista é quando ela é totalmente formalizada, ela é criada, formalizada, mas antes passa por um referendo. O referendo, o que é o referendo? Referendo é uma votação que faz com que um certo povo decida se aquilo vai ter validade legal ou não, tá? Referendo é diferente de plebiscito, porque o plebiscito ele é a opinião do povo antes de criar a lei. O referendo, a suposta lei é criada e o povo vai decidir se aceita ou não aceita. Então essa aqui é a cesarista. Analítica, também chamada de prolixa, ela é grandona, ela é extensa.
ela é cheia de detalhes, é a nossa, que de um certo modo ela não é bem vista. Por qual motivo? No Brasil, os processos, seja na área civil ou criminal, eles se arrastam por anos e anos. Por quê? Porque devido ter tantos detalhes na lei, fica fácil de argumentar e protelar algum tipo de decisão. Já a sintética, resumida como a dos Estados Unidos da América, não. Sim, sim, não, não, e acabou. Então, sintética, resumida, analítica, prolixa, grandona. Imutável, já está dizendo. Não muda e pronto. É assim. Ela é mais que super rígida, já que a gente vai usar também o termo rígida. Já a rígida, rígida como a nossa, que para alguns é super rígida. Por que a nossa é rígida? Vamos dar o exemplo de uma emenda constitucional. Para que uma emenda constitucional seja aceita, ela precisa de um número X de votação, 2 vezes na Câmara Baixa, 2 vezes na Câmara Alta, já que o nosso Congresso ele é bicameral. Por quê? Câmara Baixa, nós temos os 513 deputados federais, no mínimo 8, no máximo 70 por estado. Já a Câmara Alta, 81 senadores, 3 por estado, independentemente também do estado, são 3. Importante lembrar que o legislador colocou para os senadores 2 legislaturas. O que quer dizer? Cada legislatura são 4 anos. Já o senador tem 2, tem 8. E para que a mudança não seja tão radical, as votações a cada 4 anos são feitas 1 terço, 2 terços, 1 terço, 2 terços. Ou seja, em um ano vota-se para 27, em outro 54. Vamos lá. Então nós temos aí a rígida, que é o nosso caso. Semirrígida, expliquemos a flexível, que a semirrígida vai por exclusão da rígida. Flexível é aquela que é fácil de ser mudada, simples de ser mudada. Essa é a flexível. Já a semirrígida, ela vai um pouco fácil e a outra difícil. Quer dizer, é uma explicação meio pífia, mas é porque é a realidade. Constituição garantia. Essa Constituição garantia, ela é pouco, digamos, difundida no Brasil, mas é o que acontece com a gente. Por qual motivo? É uma Constituição que diz ao Estado até onde ele pode ir, limita os poderes do Estado. Não esqueçamos que o Estado tem o seu poder exercido através de seres humanos, que se for dado a eles um poder ilimitado, eles podem se corromper. Vamos dar um exemplo. Os 3 poderes são fiscalizados por um suposto 4º poder, apesar que não é tido como poder, que é o Ministério Público. Por qual motivo? Porque se são 3 poderes, quem iria fiscalizar eles? Se um fosse do Legislativo, outro do Executivo, outro do Judiciário, como diz o artigo 2º da Constituição, quem iria fiscalizar quem? Então, para não ter um impasse, nem briga de poderes, temos o Ministério Público para isso. Nesse caso, a Constituição Garantia é aquela que vai garantir ao cidadão e ao próprio Estado os seus poderes e os seus limites. Já a Constituição Dirigente é justamente uma Constituição que faz com que mostre os caminhos a serem seguidos para a evolução daquela nação e, consequentemente, daquele povo. Ok? Então, isto é que é a dirigente. É uma explicação um pouco rápida, lógico, diferente de uma sala de aula, que a gente tem muito mais tempo, mas essa é a primeira parte. Como tem escrito aqui, continua. No próximo vídeo, que vai ser o 2, a parte 2 desta parte aqui, nós vamos concluir falando um pouco mais do direito constitucional na formação do Estado e principalmente já caindo em nossa Constituição, falando do artigo 1 ao artigo 4. Tá? O artigo 1 tem os 5 princípios fundamentais. O artigo 2, a divisão dos poderes. O artigo 3, os objetivos. E o artigo 4, a interação do Brasil com outros países. Nós vamos ver no artigo 1, 5 incisos. Vamos ver que lá no finalzinho vai dizer que o poder pertence ao povo. Maravilha, gosto de lembrar disso. No artigo 2, nessa divisão de poderes. No artigo 3, vamos ter novamente 4 artigos. E no artigo 4, vamos ter 10 artigos, que vai começar pela independência da nação e até mesmo ao asilo político. Então, no próximo vídeo, vamos explicar tudo isto. Agora, lembrem, veja
Curta, espero que sim. Observe novamente, tire dúvida, pode interagir com a gente, vamos criar aí um link de interatividade, mas não esqueça, é importantíssimo ler. Eu sou partidarista de temos que nos armar no sentido figurado para o concurso, que também no sentido figurado é uma guerra, mas é uma guerra saudável. No entanto, é importante ler. Você tem que se dedicar com essa leitura. Então, obrigado e até o próximo vídeo.